Sim. Bom, esse tema, misericórdia, o complemento da brandura, nós escolhemos justamente porque está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E nesse capítulo, inicia a primeira frase que abre esse capítulo, que é um capítulo tão importante para nós, abre justamente com esta frase: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Então, por isso nós escolhemos esse tema, porque as bem-aventuranças de Jesus são um capítulo importantíssimo do Evangelho e importante para nós, espíritas. Tanto que Mahatma Gandhi, certa vez, disse que se perdessem todas as escrituras sagradas do mundo e sobrasse o Sermão do Monte, nós estaríamos com um roteiro seguro, que nada estaria perdido. Então, nós precisamos aprofundar um pouco sobre as bem-aventuranças. E nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a misericórdia complementa a brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Então a misericórdia e a brandura, elas andam sempre juntas, uma complementa a outra. Então, para falar da misericórdia, já que a misericórdia complementa a brandura, antes nós vamos falar sobre a brandura. E precisamos entender o que vem a ser a brandura, conforme Jesus nos explica. O significado literal de brandura é falta de severidade, de rigidez, caracterizada pela docilidade, aquilo que é afável. Então, a brandura é a mansuetude, a docilidade, é a afabilidade, é o comportamento menos rígido, menos severo. E lá no Evangelho, diz o seguinte, traz a seguinte definição: a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são formas de manifestar-se. Então, o que quer dizer essa frase? A afabilidade e a doçura é produzida pela benevolência. E a benevolência é fruto do amor ao próximo. Então, a afabilidade e a doçura são uma manifestação do próprio amor de Jesus. O amor ao próximo produz a benevolência, que é exercer a bondade com os semelhantes, e isso automaticamente traz para nós a afabilidade e a doçura na forma de sentir e de agir. Então, é um tema muito importante para nós, que sabemos que o resumo da obra de Jesus fala sobre o amor. A afabilidade, a doçura, a brandura são manifestações desse amor ensinado por Jesus. Então, definido esse conceito, nós vamos para o Sermão do Monte, lá nas bem-aventuranças. É interessante, eu gosto sempre de reforçar nos estudos, que nós espíritas precisamos sempre voltar nas Escrituras, no Evangelho, porque o Espiritismo é o Evangelho redivivo. Então, precisamos ter o conhecimento do Evangelho, das Escrituras, para aprofundar através do Espiritismo. Então, lá nas Escrituras, no Sermão da Montanha, traz nas bem-aventuranças: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Vamos entender um pouco melhor o que quer dizer essa frase. As bem-aventuranças são um roteiro do nosso processo evolutivo. Ela começa lá no bem-aventurados os pobres em espírito e depois prossegue como um caminho evolutivo para nós, para cada um de nós.
E nesse item, Jesus diz: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Ou seja, felizes daqueles que são brandos, que são mansos, dóceis, porque possuirão a terra. E aí fica a pergunta: por que Jesus diz que são esses que possuirão a terra? Será que a terra não é de todos nós? E ele especifica que os brandos possuirão a terra. Quando nós vemos na doutrina espírita, falando sobre a transição planetária, a evolução dos mundos onde nós habitamos, nós sabemos que a Terra está num processo de transição para um mundo de regeneração, um mundo de maior bondade, maior equilíbrio. Quando, nas bem-aventuranças, diz que são esses que possuirão a Terra, porque a característica do mundo de regeneração é justamente a característica de bondade, de docilidade. Então, esses que já aprendem a ter esse comportamento são aqueles que vão permanecer nesse processo reencarnatório na Terra, nesse mundo de regeneração. E complementando, Jesus traz também: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, felizes os que são da paz, porque serão chamados filhos de Deus. E lendo essa colocação, nos surge outra pergunta: não somos todos nós filhos de Deus? Por que Jesus coloca que os pacíficos são chamados filhos de Deus, se todos nós somos filhos de Deus? E aí nós vamos entender, segundo a tradição judaica, e para nós também, nós conseguimos entender isso, que o simbolismo dessa frase é porque o filho é aquele que traz a característica do pai. Quando nós observamos uma criança, pelos traços, pelo comportamento, pelo jeito, às vezes até de falar, pela aparência, nós conseguimos dizer: ah, esse é filho daquela pessoa, porque nós enxergamos no filho as características trazidas dos pais. Então, quando Jesus fala que esses são filhos de Deus, são esses que estão manifestando as características do Pai, que é Deus, que é um pai que simboliza o amor, a paz. Então, quando nós somos pacíficos, nós estamos manifestando a característica do Pai, que é Deus. Por isso, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados, serão reconhecidos como filhos de Deus, por manifestar essa característica do Pai. Agora nós vamos pegar uma passagem para falar sobre a brandura, que está lá no capítulo 5 de Mateus, que a doutrina espírita traz para nós, esclarecendo o sentido por trás das palavras. E no capítulo 5 de Mateus, diz o seguinte: sabeis o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. Então Jesus inicia essa conversa relembrando: sabeis o que foi dito aos antigos, ou seja, lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, as pessoas já tinham esse conhecimento trazido nos 10 mandamentos, não matar, né? Entre os 10 mandamentos é um dos mandamentos da lei divina. Então Jesus começa com essa colocação: sabeis o que foi dito aos antigos: não matareis, porque aquele que matar será condenado em juízo. Então, quando nós observamos essa colocação, Jesus ele vai sempre fazendo uma abertura, chamando a reflexão e depois ele vai aprofundando passo a passo. Então, nessa colocação, Jesus coloca essa lei de causa
e de efeito, que nós estudamos na doutrina espírita. Aquilo que nós fazemos com o outro, isso reflete automaticamente em nós. Mas Jesus, como nos conhecia e nos conhece como ninguém, sabia que quando escutássemos essa frase, isso não seria o suficiente, nós poderíamos ir um pouco além. Porque quando se diz nos 10 mandamentos não matar, muitas vezes nós nos colocamos numa situação um pouco confortável. Mas eu não mato ninguém. Então, isso não se aplica a mim. Só que Jesus, ele vai um passo além. Eu, porém, vos digo, agora Jesus complementando as Escrituras. Porque Jesus diz que ele não veio revogar a lei, ele veio dar cumprimento à lei. Então ele fala, eu, porém, vos digo, quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo. Agora fala para todos nós. Porque quem de nós nunca se irrita, nunca perde a paciência em algum momento? Então, essa fala de Jesus nos diz que não é só o ato de matar, mas qualquer um que se colocar em cólera. O que é a cólera? É aquela raiva em excesso, é aquela irritação sem controle. Então, toda vez que nós nos irritarmos contra o nosso irmão, seremos também condenados pelo juízo, ou seja, pela lei divina. E aí é interessante a gente parar para entender. Fala sobre a condenação em juízo, ou seja, pela lei. Quem vai julgar os nossos atos? Tudo aquilo que nós fazemos, quem julga os nossos atos? Nós temos que ver aquilo que está na lei de Deus. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: aonde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem numa resposta bastante curta: na consciência. Então, quem vai condenar, quem vai julgar os nossos próprios atos é a nossa própria consciência. Quando nós falamos alguma coisa que não devia, quando nós nos irritamos, nos comportamos de uma maneira que nós sabemos que é errada, de noite, quando deitamos a cabeça no travesseiro, quando paramos para refletir, aquilo volta à nossa mente. A gente começa a pensar, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado, porque a nossa própria consciência é juiz dos nossos atos. Porque Deus incutiu em cada um de nós a lei divina. Então, quando nós nos irritamos, nos enchemos de cólera contra o nosso irmão, nós somos condenados pela lei divina, na nossa própria consciência. Não é Deus que vai nos julgar diretamente, como algumas outras religiões entendem. Mas a nossa própria consciência, que é reflexo da lei de Deus, acusa aquilo que está certo e o que está errado. E na lei de causa e de efeito, nós vamos resgatar aquilo que nós agimos de mal. Mas Jesus vai além, porque nesse primeiro passo, quem se puser em cólera é só um sentimento. Eu não cheguei a agir, eu só me enchi de raiva. Então, com quem eu vou ter que acertar as contas? É com a minha própria consciência. Então, a lei de causa e efeito comigo, com aquilo que eu senti, com aquilo que eu coloquei para mim mesmo. No segundo ponto, Jesus avança um pouco. Agora, além de sentir, é aquele que vai às vias de fato, que age. Aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. O que quer dizer raca? Raca era uma expressão usada pelos judeus que quer dizer pessoa sem valor, cabeça oca. Então, os judeus falavam essa palavra, viravam a cabeça para o lado e cuspiam no chão, em sinal de desprezo pelo outro. Então, observa que nesse segundo ponto,
além de sentir, a pessoa foi às vias de fato. Ela disse ao irmão, ela desferiu aquilo que estava dentro, transformou em palavras, em atos. Então, merecerá condenado pelo conselho. Por que é diferente o primeiro condenado pelo juízo, o segundo pelo conselho? Porque o primeiro acertará conta com a própria lei. Conselho já é um grupo de pessoas, já é mais de uma pessoa. Quando montamos os conselheiros, seja na casa espírita ou numa entidade, quer dizer, mais pessoas estão envolvidas. Então, quando eu torno esse sentimento de raiva em atos, em atitude, eu vou resgatar também na lei, mas perante a minha consciência e também perante a consciência do outro que eu agredi. Eu vou resgatar também por aquilo que eu provoquei no outro, a dor, o sofrimento que eu provoquei nessa outra pessoa. Então envolve mais pessoas. Por isso, merecerá condenado pelo conselho. E Jesus avança ainda mais. Aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. E aí isso causa para nós espíritas um certo estranhamento, né? Porque nós sabemos que não existe inferno nesse entendimento das tradições religiosas, aquele lugar de sofrimento eterno. Por que, então, se utiliza essa linguagem? Porque lembra que Jesus dizia ao povo da sua época, no contexto da sua época. Por isso que nas parábolas, sempre nas histórias, ele colocava personagens que eram familiares para aquelas pessoas. Então Jesus, quando fala ao fogo do inferno, o fogo, ele simboliza purificação. Os rituais religiosos da antiguidade eram feitos com fogo. Até mesmo algumas feridas eram tratadas com cauterização, colocando fogo para purificar, para matar os germes, para matar qualquer coisa de ruim que tivesse, né? Então o fogo, ele simboliza a purificação, mas uma purificação que gera sofrimento. Então, quando disser és louco, o que quer dizer és louco? Qual é a diferença? Porque quando você fala sobre o seu irmão para outras pessoas, você envolve a sua consciência, aquele que você agrediu, mas também as outras pessoas que foram influenciadas pelo seu comentário, pela sua opinião. Então, se você chama alguém de louco, chama alguém de ladrão, chama alguém de mentiroso, você influencia também o pensamento das outras pessoas com relação àquela situação. Então, esse fogo do inferno é que, nesse caso, é ainda mais grave. E o nosso resgate vai ser um resgate de purificação, sim, como todos os outros, mas com muito sofrimento, porque nós não sabemos quando nós vamos ter a oportunidade de resgatar esse débito. Vamos imaginar em uma família. Se um membro da família influencia os outros em uma determinada situação, quanto tempo nós vamos demorar, às vezes, para reunir numa próxima encarnação essas mesmas pessoas de uma forma que possamos resgatar juntos novamente? Nas obras de André Luiz, traz a informação que a população de espíritos desencarnados é aproximadamente 3 vezes maior que a população de pessoas encarnadas. Então, vamos imaginar, 3 vezes maior do que a população que nós temos encarnada aqui na Terra. Então, imaginemos a fila para reencarnar, né? Então, aquilo que nós podemos fazer agora, nós devemos reconciliar agora.
porque as palavras desferidas, aquilo que nós influenciarmos de negativo nas pessoas com quem nós convivemos, não sabemos qual vai ser a oportunidade que vamos ter, quanto tempo que vamos demorar para poder resgatar essa situação. Então, observe que nessa página do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus ele vai falando sobre o contrário da brandura, sobre a raiva, a irritabilidade, sobre a contenta. Então, ele vai num passo a passo para mostrar que nós devemos evitar no início, aprender a educar mesmo os nossos próprios sentimentos, para que eles não se transformem em atos, para que eles não influenciem uma situação triste perante aqueles que estão à nossa volta. Por isso a doutrina espírita fala tanto de reforma íntima, né? Reformar de dentro para fora. Porque muitas vezes nós observamos o indivíduo, ele está de boca fechada, com um semblante sereno, mas nós não sabemos o que está se passando dentro da mente. Então precisamos aprender a educar os nossos pensamentos, fazer através da oração, da leitura, da meditação, o exercício para domar esses impulsos que acabam vindo. Porque não é fácil sermos brandos. Não é tão simples assim. É preciso um processo de educação. Porque hoje nós refletimos o comportamento que nós cultivamos no nosso passado, em encarnações anteriores. Então, se na encarnação anterior eu era muito agressivo, então nessa encarnação eu sofro as consequências disso. Do nada vem aquele sentimento de revolta, aquele sentimento de raiva, e isso eu preciso nessa encarnação aprender a educar. Senão, vamos estar à mercê do juízo da nossa própria consciência, do conselho daqueles que resgatam conosco e da purificação pelo sofrimento. E aí Jesus coloca essas palavras, e no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos esclarecem, após essas colocações, que por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. E aí eu grifei até lei, porque diferente das nossas leis humanas, que se modificam, têm que se adaptar ao passar do tempo, a lei de Deus é uma lei perfeita. E como ela é uma lei perfeita, ela é imutável, ela não muda, ela não se modifica. Então, o que está dizendo nesse parágrafo é que a brandura, a moderação, a paciência, a afabilidade são uma lei. Não tem como evoluirmos, não tem como chegarmos à perfeição relativa aos espíritos fora desse comportamento. É uma lei. Então precisamos nos ajustar a essa lei. E quanto mais cedo nós executamos, nós começamos a treinar, nos educar, mais breve nós conseguimos avançar. E continua, condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Olha só, até a expressão descortês, não só a violência de fato, mas o sentimento da cólera, o comportamento de irritabilidade, tudo isso é condenado pela lei, porque isso está fora daquilo que Jesus nos ensinou. E é interessante que muitas vezes, quando nós temos um comportamento agressivo, nós ficamos nos justificando, querendo achar desculpas, né, esse comportamento, que via de regra todos nós temos, mas nós precisamos aprender que o único caminho é o caminho da bondade, da brandura. Tem um fato que aconteceu com Chico Xavier
um determinado momento, lá em Uberaba, certa vez, que na casa espírita, dentro do centro espírita, ficaram sabendo que um dos companheiros ali da casa estava falando mal do Chico. Estava falando mal do Chico Xavier, falando mentiras a respeito dele. E isso foi chegando aos ouvidos dos companheiros, e um companheiro ficou sabendo, muito próximo do Chico, e foi conversar com o Chico Xavier. E disse: Chico, eu fiquei sabendo que o fulano está dizendo horrores a seu respeito, está falando mentiras, está espalhando mentiras a seu respeito. Nós precisamos chamá-lo na frente de todo mundo e confrontar para que a verdade seja dita na cara dele, doa quem doer. Então, Chico, naquela sabedoria imensa, né, ele ouve essa recomendação e ele não responde nada, ele permanece em silêncio, ele toma de um lápis, de uma caneta, e ele recebe uma mensagem da sua mãe, Dona Maria João de Deus, em forma de verso, dizendo o seguinte: no mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Olha só, uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Todos os nossos atos devem ser banhados pelo amor, pela brandura. Não importa a situação. Então, a verdade, mesmo quando nós estamos com a razão, quando nós somos os donos da verdade, né? Ainda assim devemos agir com brandura, com docilidade. Porque Chico Xavier dizia que a verdade é como um diamante de alto preço, um diamante imenso. Se você embrulha e entrega com carinho, a pessoa vai ficar imensamente feliz. Mas se esse mesmo diamante, se você atira contra a face de alguém, ele vai ferir, vai machucar. Então essa é a diferença dos espíritos iluminados como Chico Xavier, né? Todos os atos da vida são banhados pela docilidade, pela brandura. Como diz na mensagem, é uma gota de verdade banhados em 1 litro de amor. Mas muitas vezes nós fazemos o oposto, né? Uma pequena verdade que nós temos, nós não usamos amor nenhum, às vezes fazemos o que queremos, né? Então, nós precisamos aprender com esses exemplos a vivenciar essa mensagem que está lá no Evangelho. E aqui uma outra passagem do Evangelho de Mateus, que é quando Jesus, ao final da sua trajetória, ele é encontrado pelos soldados romanos e Simão Pedro, estando junto com ele, Simão, ele tira da espada com o objetivo de defender Jesus e ele ataca um dos soldados. E ele, com a espada, ele corta a orelha do soldado. E aí Jesus o interrompe naquele momento, cura aquele soldado e fala com Simão Pedro, né? Simão, embainha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Novamente, falando sobre a lei de causa e efeito. Aquilo que nós lançamos, nós colhemos de volta os frutos. E quando nas nossas vidas nós às vezes justificamos os nossos atos por estarmos com a razão, né? Ah, mas eu agi assim porque eu estava certo, porque eu tinha razão. Quem tinha mais razão para defender os seus propósitos do que Simão Pedro nessa ocasião? Ele estava defendendo Jesus, a mensagem de Deus na Terra. Mas mesmo assim, nem nessa situação, ele poderia lançar mão da violência. Então Jesus diz: embainha a tua espada. E a mensagem final de Jesus para nós tem o mesmo simbolismo. Emmanuel traz uma mensagem através da psicografia do Chico, dizendo que Jesus, ele
desencarna na cruz como um simbolismo. A cruz é o símbolo de uma espada com a lâmina voltada para baixo, com a lâmina voltada para o solo, reforçando essa mensagem de embainha a tua espada, para sermos mensageiros da paz e não da violência e da guerra. Então, essa é um trecho também muito importante que fala sobre a brandura. E como nós dissemos no início, a misericórdia, ela complementa a brandura, porque não podemos ser brandos sem sermos misericordiosos. Então, agora que nós já falamos um pouco sobre o que é ser brando, o que é a brandura, vamos avançar um pouco e falar sobre a misericórdia. O que quer dizer misericórdia? A palavra misericórdia, ela na origem lá no latim, né, junta misere e cordis, traz na tradução um sentimento de solidariedade pela miséria alheia, compaixão, piedade, perdão, indulgência, clemência. Então podemos colocar o perdão como o resumo, né, do significado de misericórdia. Então, lá na origem das Escrituras, a palavra traduzida para misericórdia, ela quer dizer indulgência, perdão e compaixão. E nós vamos ver também no Evangelho, dizendo que a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. E quando nós ouvimos essa frase, né, o esquecimento e perdão das ofensas, o perdão das ofensas, por mais difícil que seja, nós ainda às vezes entendemos. Eu devo perdoar o meu irmão. Mas será que é possível esquecer as ofensas que nos fazem? Muitos companheiros falam, nós podemos perdoar, mas não esquecer. Mas a mensagem dos Espíritos a respeito dessa colocação no Evangelho nos diz que no estágio em que nós estamos, ainda é muito difícil esquecer. Já é difícil perdoar, então esquecer é ainda mais difícil, né? Porque marca dentro de nós quando alguém nos magoa, quando alguém faz algo contra nós. E como isso fica marcado, nós não esquecemos. Mas nós precisamos, pelo menos, tentar, né? Nos esforçar para que isso aconteça. Porque às vezes nós falamos que perdoamos da boca para fora, mas por dentro o nosso sentimento não é esse que nós estamos falando. E quando nós desencarnarmos, os espíritos, eles observam aquilo que se passa dentro de nós. Nós vamos estar abertos na nossa própria consciência. Então não adianta o perdão da boca para fora, né? Simplesmente em palavras. Tem um companheiro nosso que ele, uma vez conversando, ele comentou, né, que alguém tinha ofendido muito ele, tinha feito algo de muito grave contra ele há muitos anos atrás. Mas ele diz, mas eu já perdoei essa pessoa. Eu já perdoei faz muito tempo, mas eu não sei o que acontece. Às vezes, quando eu durmo, eu sonho que ele está passando embaixo da minha janela e eu estou atirando um balde de água em cima da cabeça dele. O que que isso traz? Ele esquece em palavras, mas lá no fundo ele ainda guarda aquele sentimento daquela ofensa que ele sofreu. E assim muitas vezes acontece conosco. Mas conforme nós vamos evoluindo, nós não somos mais ofendidos tão facilmente. Por isso, vai ficando cada vez mais fácil esquecer essas ofensas. Vamos pensar quando nós éramos crianças, se alguém falasse qualquer coisa conosco, a gente ficava magoado, passava 5 minutos, a gente já estava brincando junto de novo, né? Eu observo com a minha filha, com as amigas, às vezes elas entram em uma discussão, se desentendem, passa alguns minutos e já estão brincando
de novo, porque não levam aquilo tão a fundo no coração, aquilo não levam tão a sério aquelas palavras. E nós, conforme nós vamos amadurecendo, entre aspas, nós acabamos trazendo muita mágoa, guardando muito essas situações. Por isso que Jesus fala que aquele que não se assemelhar a uma criança não entrará no reino dos céus, que não tiver a leveza do coração, não enxergar as coisas com a inocência de uma criança. Então precisamos trabalhar para que possamos perdoar as ofensas e até mesmo esquecer essas ofensas. E nós chegamos em mais uma etapa do Sermão da Montanha nas Bem-aventuranças. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mais uma vez, a lei de causa e de efeito. Porque todos nós precisamos de misericórdia. Todos nós cometemos deslizes, cometemos atos que não são os ideais. Então, se nós precisamos de misericórdia, precisamos aprender a agir com misericórdia com o próximo. Porque estamos todos, na verdade, no mesmo barco, estamos todos encarnados, procurando evoluir, procurando melhorar. Até na oração do Pai Nosso, diz para perdoarmos como somos perdoados, né? Então, nós precisamos exercer para receber também a misericórdia. E aqui outra passagem do Evangelho. Novamente, nós vemos uma passagem da mulher adúltera, que é uma passagem marcante falando sobre o perdão no Evangelho de Jesus, que ensina muito para nós essa passagem. Vamos relembrar rapidamente, né? Certa vez, Jesus passando ali, entrando na cidade, os escribas e os fariseus trazem até ele uma mulher que foi pega em adultério. Lembrando que os escribas e os fariseus eram representantes também religiosos. E eles que tinham a missão de conduzir as pessoas, né, um caminho de bondade, eles trazem a mulher que foi pega em adultério para ser apedrejada. E eles então colocam ela à frente de Jesus e dizem: essa mulher foi pega em adultério. E segundo a lei de Moisés, ela deve ser então apedrejada, lapidada. E tu, o que dizes? Então eles colocam essa mulher, o objetivo dos escribas e dos fariseus não era a preocupação com a mulher, e sim o objetivo de testar Jesus para que ele pudesse entrar em contradição. Porque ele falava de amor, como que ele ia conduzir? Se ele falasse, se ele concordasse com a lei de Moisés de apedrejar a mulher, ele estaria indo contra o que ele estava ensinando. Se ele falasse para descumprir a lei de Moisés e deixar a mulher, ele estaria também indo contra a lei mosaica, que era a lei trazida por Deus. Na verdade, a gente sabe que a lei mosaica é dividida em duas partes, né? A lei divina e a lei humana. Então, eles colocam essa mulher. E qual é a conduta de Jesus nessa situação? Jesus, então, primeiramente, ele permanece em silêncio. E só isso já é um ensinamento muito grande para nós. Diante das situações, manter o silêncio mental, o silêncio da alma, para buscar inspiração. Muitas vezes, nos nossos erros, nas nossas palavras, se tivéssemos esperado, às vezes, respirado fundo e esperado alguns segundos, a gente não tinha falado o que não devia. E Jesus, então, ele silencia, como para ensinar para nós, diante dessas situações, precisamos serenar o nosso coração, acalmar a nossa mente. E aí Jesus, ele não responde nada. Ele se abaixa e com o dedo
ele começa a escrever na terra. E ele começa a escrever e diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, vejamos a forma que Jesus conduz. Jesus não fala para eles o que era certo e o que era errado. Jesus devolve à própria consciência o julgamento pelos atos. Jesus, que era a representação da lei de Deus na terra, mesmo assim, ele deixa à própria consciência o julgamento pelas suas atitudes. Jesus, em momento nenhum, ele vai julgar o comportamento ou falar o que é certo e o que é errado. Ele devolve a pergunta. Quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra, deixando a reflexão e escreve ali na areia. E aí, segundo as escrituras, começam a sair os mais velhos, depois os mais novos, e esvazia-se então a praça. Jesus só aí, sozinho com aquela mulher, sem expor na frente dos outros, ele pergunta: mulher, aonde estão aqueles que te condenavam? E ela responde: foram todos embora. E ele fala: pois eu também não te condeno. Vai e não voltes a pecar. E quando nós ouvimos essa fala de Jesus, Jesus, mais uma vez, vem com outro ensinamento: eu também não te condeno. Devolve para ela a responsabilidade de pensar nos próprios atos. Mas Jesus traz uma recomendação: vai e não tornes a pecar. Mas não como uma regra, como uma lei. Você tem que ir e não pode pecar mais. Jesus era a representação da doçura, do amor. Então Jesus, nessas palavras, ele orienta como se dissesse: olha o caminho que você escolheu, aonde te trouxe. Vai e volta por outro caminho, porque esse caminho que você escolheu é muito doloroso. Por isso Jesus diz: vai e não tornes a pecar, porque os seus erros, os seus pecados vão te conduzir novamente a essa situação. Então Jesus, ele orienta, sem violentar as consciências das pessoas, né? E aí ele fala sobre esse perdão. Jesus, ele devolve à própria consciência a responsabilidade dos atos. E é interessante nós pensarmos, né, o que Jesus escreveu ali na terra, na areia, né? É uma curiosidade muito grande, porque Jesus não escreveu nada. Não existe nenhum relato no Evangelho que ele tenha escrito nada, a não ser nessa passagem, mas ele escreve na areia, escreve na terra. Como ele diz depois, né? A letra mata, o espírito vivifica. Ele era a vivência da lei. E nessa escrita no chão, existem algumas informações do que ele escreveu ali no chão. Não é dito ali nesse evangelho, mas ele traz, né, com a orientação dos espíritos, o esclarecimento do que ele escreveu. E está, inclusive, anunciado essa passagem nas escrituras do Antigo Testamento, quando nós vamos lá. Vamos voltar um pouco antes essa passagem da mulher adúltera. Antes de Jesus entrar nessa cidade, Jesus estava na festa do tabernáculo, a Sukkot, que é a festa dos judeus, a festa das tendas. E nessa celebração, Jesus reúne algumas pessoas, e ali próximo estavam os escribas e os fariseus, e Jesus diz: venham a mim aqueles que têm sede, porque eu sou a fonte da água viva. E aquelas pessoas se aproximam para ouvir a sua palavra, menos os escribas e os fariseus que se afastam de Jesus. Isso acontece antes do encontro com a mulher adúltera. E olha o que diz lá nas Escrituras, no Evangelho de Jeremias, capítulo 17, anunciando esse acontecimento. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os nomes dos que se apartam de mim serão escritos sobre a terra,
porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Então Jesus, naquele momento, ele escreve o nome daqueles que estavam julgando e anuncia embaixo os pecados, começa a enumerar. Porque os escribas e os fariseus, quando veem os seus nomes escritos e os seus pecados expostos, eles lembram dessa previsão de Jeremias, porque eles conheciam a lei, e lembram que tinham se afastado da fonte da água viva, que era Jesus. Então é isso que Jesus escreve. Então, vendo seus pecados expostos, eles começam a sair e afastar, deixando aquela mulher. A outra recomendação, conforme como vedes o argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes a trave no vosso olho. Nós julgamos o comportamento do outro e às vezes nós temos pecados muito maiores. E a mensagem maior da doutrina espírita, que não poderíamos esquecer, que é a mensagem da caridade. Fora da caridade não há salvação. Como nós fazemos para aprender sobre a brandura, sobre a misericórdia? Como eu vou exercitar isso em mim? Através da caridade. Quando eu saio de mim e olho para o próximo e tento sentir o que o outro sente, tento compartilhar com ele, eu vou aprendendo a brandura, vou aprendendo a misericórdia. Essa imagem eu acho muito simbólica, porque ela se abaixa no nível daquele que ela está auxiliando. Ela não está superior, ela está junto, ajudando nas dificuldades daquele que precisa. E na doutrina espírita nos ensina que a caridade é a benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E percebam que os espíritos colocam para com todos. Não é só para alguns, para os que merecem, é para com todos, independente das imperfeições. Perdoar as ofensas do outro, porque todos nós estamos juntos na mesma caminhada, ora uns fraquejam, ora uns se levantam, e vamos como uma corrente, juntos, evoluindo. O erro que eu condeno no outro, e que eu falto com a misericórdia, se eu tivesse naquela situação, se eu tivesse a oportunidade, às vezes eu faria melhor, pior. Ou às vezes no passado, em outras encarnações, eu já fiz coisas piores. Então, se nós precisamos de misericórdia, precisamos exercer também com o outro. Tem um exemplo, né, do poder do perdão e da misericórdia que eu acho muito interessante. Eu vi um dia num vídeo da internet sobre o caso de um criminoso, um caso muito triste, do assassino de Green River, que foi um caso muito divulgado, né, um homem que ele tirou a vida de mais de 40 mulheres lá nos Estados Unidos, e ele é levado em julgamento. E os médicos classificam ele como um psicopata. E como psicopata, ele seria incapaz de ter sentimento, ter empatia por ninguém. Era um homem frio. E ele é levado em julgamento e trazem, então, os parentes das vítimas para depor no julgamento. E começa uma fila de pessoas, familiares, imagina, revoltados, com raiva. E as pessoas falavam, tomavam o microfone e falavam que ele era um monstro, que ele merecia isso, aquilo. E no vídeo você vê o semblante dele com um completo desprezo. Aquelas palavras não traziam absolutamente nada para aquele homem. Incapaz de ter sensibilidade pelas vítimas, pelos familiares. Até que chega um último homem, um senhor, já de idade. Ele se aproxima do microfone e ele embarga um pouco a voz e ele diz: olha, todos aqui que estão aqui odeiam o Senhor. Falam, né, para o criminoso. E falam, mas o Senhor tornou a minha vida muito difícil, porque o Senhor me obrigou a vivenciar o maior mandamento de Jesus, que é o do perdão.
Então eu venho aqui, diferente dessas pessoas, para dizer que eu não odeio o Senhor, que eu te perdoo. E nesse único momento, contrariando todos os prognósticos médicos, aquele homem até então insensível, ele é tomado de emoção e ele cai em lágrimas ali na frente do tribunal. Então nós vemos o poder que o perdão ele tem sobre as criaturas. A mensagem de Jesus é de amor, de benevolência para com todos. Não que devemos passar a mão na cabeça daqueles que erram, mas o processo de educação precisa ser um processo de amor, um processo de compartilhar os ensinamentos de Jesus para que possamos aprender juntos, né? Então, a mensagem da doutrina espírita diz que fora da caridade não há salvação. E dentro disso, os espíritos falam que é uma lei sermos misericordiosos e brandos. Enquanto formos teimosos de lutar contra isso, nós iremos continuar sofrendo, iremos continuar atraindo para nós situações de sofrimento. E para finalizar, eu gostaria de trazer uma mensagem de Emmanuel, que é um roteiro para nós muito interessante. Essa mensagem, eu acho que ela resume muito bem os ensinamentos de Jesus e da doutrina como um roteiro para nós. A mensagem vencerás. Não desanimes, persiste mais um tanto. Não cultive pessimismo, centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo, segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas, trabalha constantemente, edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones a dificuldade, convence-te que a vitória espiritual é construção do dia a dia. Não desista da paciência, não creias em realização sem esforço. Silêncio para a injúria, ouvido para o mal, perdão às ofensas. Recorda que todos os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura rumo certo. Não contes vantagem nem fracasso. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que se te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego algum, e assim vencerás. Então, essa mensagem, ela traz para nós essa reflexão. Aqueles que agem contra nós estão doentes, né? A minha mãe costumava falar sempre, quem faz algo contra nós precisa de oração e não de reprovação, né? Nós precisamos entender que as pessoas não estão bem. E nós, se em algum momento nós desviarmos do caminho, que possamos reajustar a rota, como diz na mensagem. Repensar a cada dia, a cada situação, como forma de uma oportunidade de aprendizado nas nossas vidas. Então, que Jesus nos abençoe. Era essa a mensagem que eu tinha para trazer e eu deixo aberto a vocês caso queiram fazer alguma colocação, alguma pergunta, tá bom?